Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 23 de abril, e nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, cujo evangelho é de Lucas 24, 13 a 35. O episódio conhecido como a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Pegaria apenas alguns fragmentos deste longo e significante episódio em que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. E diziam um para o outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Uma beleza profunda de significado esse episódio dos discípulos de Emaús, nesse horizonte pascal que estamos celebrando. Jesus aparece a dois de seus discípulos que voltavam para a sua terra e acompanha-os com uma viagem muito importante e rica de significado, e pergunta-lhes nesse momento: de que estás falando pelo caminho e por que estás triste? Então um deles, sem saber que aquele desconhecido era na verdade o próprio Jesus, contou-lhe o que tinha acontecido com o mestre e concluiu: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Então, no episódio que nós observamos, aqui destaque que podemos dar é uma compreensão histórica ou até mesmo mundana da missão de Jesus, do enviado da parte do Pai, ou aquele que salva a humanidade, como quer dizer o próprio nome de Jesus, Yeshua. Então, como os discípulos de Emaús, nós podemos dizer que também muitos cristãos têm dúvidas quanto à ressurreição de Jesus. É claro que a temática fundamental é a ressurreição de Jesus, está no centro da discussão entre os discípulos de Emaús e da própria afirmação de fé que no final do discurso, no diálogo com Jesus, eles vão fazer. Então o evangelho de hoje é um evangelho que traz uma luz muito forte sobre esse episódio, sobre esse fato, na paixão, a morte do Senhor Jesus. E onde nós podemos então experimentar esse Cristo vivo, que também apareceu para os discípulos de Emaús? Então é interessante sublinhar que nós estamos nesse dia da ressurreição. E a ressurreição, portanto, é o lugar, o episódio, o evento da própria vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, para quem não acreditou, Jerusalém, onde ocorre esse episódio do julgamento, da morte, da paixão, sepulta o corpo derrotado de Jesus. E Emaús representa então a cidade dessa cegueira, a cegueira no campo da fé, do não reconhecimento, a lentidão no ato de crer, e para onde também Emaús voltam os dois discípulos um tanto quanto frustrados, abandonando assim o projeto de Deus. Daí o sentido que para o Evangelho de Lucas tem Jerusalém. E aí Jesus, fazendo essa catequese constante, progressiva, ele vai, portanto, abrir a esses discípulos, e através deles também sinalizando toda a igreja, ou todos os homens que duvidam, né, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e que passa pelo crivo da cruz, passa pela paixão, passa pela morte, mas vence também a dor da morte, a humilhação da cruz, e nos dá uma vida nova. Então Jesus, nós observamos que vai entrando nessa conversa, nesse diálogo,
E assim, eles reconheceram em Jesus um profeta poderoso em obras e em palavras. Mas ser um profeta não basta. Isso não basta, portanto, para um discípulo. Como nós falamos, os discípulos de Emaús não são ainda verdadeiramente discípulos nesse momento em que veem Jesus ou simplesmente afirma Jesus como sendo um profeta. O importante ainda é crer na ressurreição de Jesus para que eles pudessem ser discípulos de Jesus. E também não somente crer, como também vão ser testemunhas qualificadas do Cristo ressuscitado. Então o texto de hoje, de Lucas, ele vai mostrar os dois instrumentos, como nós falamos, segundo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, os dois pilares que sustentam e ao mesmo tempo suscitam a fé. Como nós falamos, a palavra. Jesus parte então da palavra e vai aquecendo o coração dos discípulos. Aí nós temos o primeiro passo, que é o anúncio, a dimensão querigmática. Esse é o primeiro aspecto. Então Jesus é, assim por dizer, a chave de leitura e interpretação desta mesma palavra de Deus. Por isso nós também, como discípulos, temos que partir desta palavra, que é esta palavra que é a geradora da fé, essa palavra que se torna luz, que ilumina os fatos da vida e nos faz compreender em plenitude o projeto de Deus. Então, é em Jesus mesmo que nós podemos dizer que as Escrituras vão se realizar. Por quê? Porque ele é a palavra encarnada do Pai. Então, os discípulos, eles, portanto, vão realizar um ato muito interessante, ainda vendo Jesus como um profeta, que vale a pena resgatar esse traço histórico no povo de Israel, que é, sem dúvida, a hospitalidade. Não tratam Jesus com desprezo, mas estão vendo como um profeta. Então, na hospitalidade, esse dom da hospitalidade é muito característico dentro do povo de Israel, que hospedar alguém significa também acolher essa graça ou sinal da presença de Deus. Que Deus podia nos visitar através do forasteiro, daquele que nós estávamos acolhendo. Então eles convidam Jesus para entrar, pois a noite está chegando, a noite avança. Na verdade, não era propriamente essa noite, a noite não chegaria para eles, mas é uma compreensão ou uma pré-compreensão que esses discípulos terão, porque Jesus é a Páscoa, vai ser a Páscoa para eles, Jesus vai ser a luz, vai ser esse novo amanhecer para eles, mas eles ainda não sabiam, né? Então, aí a partir da palavra, a palavra apenas vai aquecer os corações, já é um passo adiante. É interessante observar os passos sucessivos desse episódio bíblico de hoje, que nos faz também, nos motiva no anúncio e no testemunho do Cristo ressuscitado a tantas pessoas que têm um pouco a lentidão ou ainda têm um coração fechado e ainda não abre o coração para esse fato novo da ressurreição. Então o que provoca mesmo é a partilha do pão. Então nós temos aí dois aspectos importantes, né? A palavra e o pão. Como nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, nós falamos o pilar do pão e o pilar da palavra, o pilar da palavra e o pilar do pão. Então aí nós temos, portanto, um traço característico, que é a partilha do pão. O segundo passo importante, o sinal, é, sem dúvida, o que vai suscitar também a fé, é a Eucaristia. É Jesus, de fato, que parte o pão. E aí, de fato, acontece o milagre, como diz, não é, uma música que eu prefiro chamar, então, de mistério. Então esse mistério se desabrocha, se revela plenamente aos olhos dos discípulos. Os olhos que estavam então vendados, né, fechados, eles se abrem e eles então reconhecem Jesus. Ou seja, eles saem daquilo que eu gosto de chamar da opacidade de um olhar a uma clara evidência do mistério que está adiante, né, que está presente aí para os discípulos de Emaús. Então Jesus, ele encontrou nesse momento uma morada no coração dos discípulos. Os discípulos que ainda não conseguiam hospedar no coração, mas simplesmente um forasteiro ou a imagem de um simples profeta, agora há também abertura não somente dos olhos, mas também do próprio coração, para permitir que Jesus faça morada aí, que ele venha com a sua luz inefável. Então, portanto, agora ele mora pela fé no coração de quem crê. Aí que Jesus queria, portanto, fazer essa experiência,
ou ser essa experiência para os discípulos de Emaús. Ele queria simplesmente passar de um relato, de um episódio, de um conto, ou de uma memória, de uma lembrança do passado, e aí atingir propriamente o coração de cheio, né? Então aí nós temos o novo sentido que surge para a própria vida deles também. Esses discípulos podem representar a própria comunidade, que também possui agora esses dois sinais sacramentais da presença de Jesus, que é a palavra e a Eucaristia, que são a partilha do pão com os irmãos, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então aí, a palavra Eucaristia, que toda a comunidade deve experimentar, então são os sinais do Cristo ressuscitado. A própria liturgia na Sacrosanto Concílio diz, quando o ministro proclama a palavra, é Cristo mesmo que está proclamando através deles, né? Então não é simplesmente uma palavra qualquer, uma palavra lançada ou jogada ao léu. Então, está aqui diante de nós, caríssimos irmãos e irmãs, esse fato, a partir desse episódio de Emaús, o fato inefável da ressurreição. Essa é a temática fundamental da liturgia da palavra de hoje. Então, esse fato inefável da ressurreição que ultrapassa toda a força da inteligência humana. Não podemos também simplesmente ver uma lentidão, né, do coração dos discípulos de Emaús. Eles pautam, portanto, o episódio na inteligência humana, querem entender simplesmente com os olhos da capacidade ou da natureza humana. Mas Jesus está de volta, ele quer mostrar isso, ele está vivo e presente. Ele vai caminhando com eles, entra na casa, né, ensina a palavra, parte o pão. Jesus, então, transforma esta tristeza em uma alegria indizível para esses discípulos de Emaús. Portanto, o coração, eles passam dessa dúvida, então, a uma experiência da certeza. Então, a certeza que é de que para eles estava aberto definitivamente o acesso ao mundo da ressurreição, o mundo da glória eterna do Pai. Esse é o sentido do episódio dos discípulos de Emaús, que nós lemos no domingo de hoje, uma passagem bíblica muito rica dentro desse contexto pascal que nós estamos vivendo. Então, que a partir do Evangelho de hoje, possamos afirmar Jesus como sendo a nossa vida e a nossa ressurreição, que tenhamos, portanto, essa palavra, Jesus como a palavra eterna do Pai, o pão dos viajantes, né? E que nos nutre também para a vida eterna, que nutridos pelo pão da palavra e da Eucaristia, possamos testemunhar no mundo de hoje Jesus Cristo como sendo o enviado da parte do Pai, que vence e é vencedor do pecado e da morte. Que levemos, portanto, pelo nosso caminho esse Cristo, anunciemos com alegria. Cristo ressuscitou verdadeiramente, e Ele é a razão do nosso viver, e Ele é o sentido mais profundo da nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.